Toda a gente conhece a Nvidia. Poucos conhecem a empresa sem a qual a Nvidia não funcionaria. Porque se a Nvidia é o cérebro da inteligência artificial, existe uma empresa responsável por fazer circular toda a informação entre esses cérebros. Está presente em praticamente todos os data centers do mundo. Em aviões militares, em carros elétricos, em smartphones. E mesmo assim, quase ninguém fala dela. Essa empresa chama-se Amphenol. Não produz chips, não desenvolve inteligência artificial, não vende qualquer tipo de software. Ela faz algo muito menos glamouroso, mas absolutamente essencial. Sensores, cabos, antenas, conectores. Em linguagem simples, ela é a estrada por onde circulam os dados e a energia. Uma analogia. Temos aqui o corpo humano. O cérebro, que é onde define como pensa o sistema, por exemplo a Nvidia ou a Alphabet. Depois temos o sangue, que é a informação, que são os nossos dados. E quem faz circular o sangue para o sistema pensar são os vasos, que é a Amphenol e os seus produtos. É uma empresa de conectores, sensores e antenas. Parece aborrecido, e é. Mas é como Peter Lynch dizia. É nos produtos mais aborrecidos, aqueles que ninguém quer, que estão as melhores ofertas. Hoje eu vou explicar-te o que a Amphenol realmente faz e porque é invisível, mas indispensável. Porque cresce em 13% ao ano nos últimos 14 anos. Quais é que são os 3 motores que vão aumentar ainda mais esse crescimento? E se o preço atual justifica uma posição no teu portfólio? E, antes de seguir, se gostas de análise de empresas fora do radar de Wall Street como esta, subscreve e deixa o like. Vamos para o vídeo. Porquê que a inteligência artificial impulsionou esta empresa? Criou-se um problema com a passagem de dados, e a necessidade de fluir informação super rápida sem latência 24 horas por dia aumentou. A infraestrutura que tínhamos não era rápida o suficiente, nem aguentava a densidade de informação, problema que a Amphenol resolveu ao apostar em fibra óptica. Aposta que foi ampliada quando fizeram a sua última aquisição, a maior aquisição da sua história, por 10,5 mil milhões de dólares à CommScope, o segmento de Connectivity and Cable Solutions. E o que ganharam com isso? Foi simplesmente um portfólio massivo em fibra óptica, cabos e conectividade. Esse mesmo material que serve para passar informação dentro de data centers. Mas vamos dar uns passos atrás. 1932. Um senhor chamado Arthur Schmidt fundou uma empresa em Chicago para fazer cabos coaxiais. Poucos anos depois, esses mesmos cabos estão em todos os aviões de guerra americanos na Segunda Guerra Mundial e no Projeto Manhattan. Mais de 90 anos passaram e a empresa resistiu, pela sua cultura de adaptação, e a sua cultura é baseada em aquisições. Eles foram evoluindo conforme a necessidade dos clientes, ou seja, a cultura deles é baseada nas necessidades dos clientes. Foi assim que eles foram evoluindo. Sempre que havia um novo problema, eles criavam um produto. Nunca ficavam dependentes dos produtos passados. Estavam sempre a criar, conforme a humanidade evoluía, eles criavam os produtos que resolviam os novos problemas da humanidade. Mas então, quais é que são as necessidades no momento? Podemos dividir a empresa em 3 grandes segmentos: Communication Solutions, Harsh Environment Solutions e Interconnecting Sensor Systems. Neste último ano, o crescimento destas 3 em conjunto foi de 58% em receita, com uma margem operacional de 24%. Então vamos começar pelo primeiro. Communication Solutions. Com um crescimento de 88% de receita neste último ano, a Communication Solutions é importante porque está ligada a todos os produtos relacionados com a inteligência artificial, como por exemplo os conectores de fibra óptica que falámos há um bocado, cabos de alta velocidade, infraestrutura 5G, etc. Sem este segmento, os data centers treinam os modelos de inteligência artificial, como por exemplo o ChatGPT, Cloud, Gemini, simplesmente não funcionavam ou funcionavam de uma forma muito menos eficaz. Depois, o segundo podemos definir como Harsh Environment Solutions, com 34% de crescimento neste último ano. Este é o segmento que quase ninguém fala ou que dá um pouco de valor comparado ao primeiro, que obviamente é o que está em altas. São produtos para ambientes extremos, como ambientes militares, aeroespacial, automóveis, etc. Nestes contextos, a falha não é opção. Os produtos não podem falhar. E porquê é que toda a gente usa a Amphenol? Por causa da sua vantagem, reputação. Ora, a sua reputação de qualidade, aqui, é um fosso competitivo enorme. E por último, mas não menos importante, Interconnecting Sensor Systems. Com 23% de crescimento no último ano, representa todos os sensores e interconexões que é principalmente usado em veículos autónomos ou na eletrificação do automóvel. Um exemplo aqui é o carro elétrico usou triplo de conectores de um carro a combustão. O que é que isso significa? Significa que este segmento pode ter perfeitamente um futuro brilhante, onde o crescimento é infinito, porque o caminho dos carros é para a eletrificação, seja a combustão, seja elétricos.
Então, à medida que a eletrificação num carro aumenta, a necessidade de produtos da Amphenol vai aumentar exponencialmente. E o seu mote? O que é que protege a Amphenol de não ser destruída pelos seus concorrentes? Primeiro, os custos de mudança são astronómicos. Ou seja, um fabricante desenha um produto, seja um carro, um avião, um servidor, com produtos da Amphenol. Se trocar de fornecedor, vai ter de desenhar todo o seu produto no todo. Por isso é que a taxa de retenção do cliente é de quase 100%. Segundo, o historial e a reputação em ambientes críticos. A fiabilidade e o historial que a Amphenol tem são barreiras de entrada que levam décadas a ser conquistadas. Não podes simplesmente trazer um produto mais barato e sem qualquer reputação, porque são aqui vidas em jogo. Em terceiro, o modelo descentralizado. A Amphenol funciona como uma federação de pequenas empresas. Cada unidade tem autonomia e responsabilidade pelos seus resultados, o que traz algo que as grandes empresas centralizadas não conseguem ter, que é agilidade. E por último, 90 anos de aquisições inteligentes em mercados fragmentados. Os 3 maiores players do mercado têm apenas 30% do mercado. Não é como se a Amphenol saturasse o mercado e já não houvesse por onde andar. Não, ele ainda está muito no início do mercado. É um mercado muito fragmentado, onde a Amphenol pode crescer. E eu acredito que a longo prazo esta empresa vai crescer. No entanto, há riscos. Como todas as empresas têm riscos. E tu precisas saber 3 sobre esta. Primeiro, é a dependência da China. Cerca de 20% da receita vem da China. E a empresa tem fábricas lá. Então isto é um risco, porquê? Por causa da crescente tensão entre a relação entre Estados Unidos e China, onde a probabilidade de tarifas, desinvestimento ou restrições podem impactar os resultados da Amphenol. O segundo risco é, e se a IA for uma bolha? Algo que se tem falado muito recentemente. A Amphenol acelerou por causa do CAPEX em inteligência artificial, por causa do investimento por empresas como a Alphabet, pela Meta, que estão a gastar milhares de milhões de euros em CAPEX para a inteligência artificial. Mas se esse investimento colapsar? E se essas empresas pararem de investir porque já não veem os retornos que pensam que vão ter? Então aí a Amphenol vai perder muito. No entanto, o que é que salva a Amphenol de outras empresas que também fazem parte desse ramo de crescimento por causa do CAPEX AI? É a sua diversificação. A Amphenol é uma das empresas mais diversificadas que existem, com produtos em várias áreas como vimos. Então, esta diversificação protege o que eu considero o maior risco neste momento para a Amphenol. E por último, as integrações e aquisições. Apesar dos últimos 20 anos ter corrido bem, e desde o início, à medida que uma empresa cresce, é cada vez mais difícil integrar um novo produto ou serviço. E como tinha mencionado, este ano aconteceu a maior aquisição por parte da Amphenol na sua história, pelo segmento da CommScope. Se ela correr bem, significa que a Amphenol ainda consegue integrar novos produtos e serviços. Então vamos ter de ver se isso vai acontecer ou não. E esses riscos eu considero os verdadeiros riscos da empresa. Mas para um investidor a longo prazo, a pergunta não é se tem riscos ou se não tem riscos, mas é sim, se o investimento compensa esses riscos. Então, qual é o valor da Amphenol hoje? Os analistas são muito otimistas, com 100% de recomendação de compra. O preço médio está entre os 163 euros. A JP Morgan aponta para 190. Na minha projeção, usei métricas conservadoras, abaixo do guidance da empresa para este ano, porque numa projeção assim com mais anos, eu não sei quanto tempo vai durar, por exemplo, o ciclo CAPEX em inteligência artificial. Prefiro errar para o lado da prudência. Mas mesmo assim, o modelo devolve um retorno anual de cerca de 10%. Isto para uma empresa madura, previsível e com margem de crescimento. Para referência, o PI anda em volta dos 50. Para a indústria, parece caro. Mas quando uma empresa cresce consistentemente a 13% ao ano e gera um retorno no equity de 37% e tem um investimento com disciplina que mostra, é barato. E depois vamos fazer outra comparação, que é com outras empresas AI-related, que negociam a 80, a 100, a 150 vezes price to earnings. Sendo assim, nesta perspectiva, a Amphenol está barata. Para resumir, a Amphenol é uma empresa de 125 mil milhões de dólares que cresceu 13% ao ano durante 14 anos consecutivos. Está invisível, mas presente em tudo o que é tecnologia. Tem um modo baseado em custos de mudança, reputação e cultura. É o tipo de empresa que Warren Buffett dizia que é um compounder de qualidade. Não tem manchetes, não tem CEO famoso, não tem hype, só cresce, ano após ano. Se estás à procura de uma empresa ligada à inteligência artificial, mas não queres pagar pelos múltiplos absurdos que estão no mercado, a Amphenol merece a tua atenção. Fica sempre com a tua própria análise. Este vídeo não é um aconselhamento financeiro, é apenas a minha perspectiva. E assim acaba o vídeo. Se ficaste com alguma dúvida, ou queres que analise outra empresa, deixa nos comentários. E se achaste que este vídeo trouxe valor, o like ajuda imenso a chegar a outras pessoas. Obrigado por teres visto, até à próxima.